Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Um vídeo referente à medida desconhecida. É muito comum, né, esse tipo de análise para montagem, né, de polia e correia, né, que é o distanciamento, né? Aqui a gente tem a distância de centro das polias, né, que seria aí 40 centímetros, o diâmetro delas aí com 20 centímetros. Né, o diâmetro delas com 20 centímetros. Né? Aí no caso aqui o valor de x, né, se a gente for verificar, que é o que a gente está querendo descobrir, a gente teria essa distância aqui, mais essa outra distância aqui, para ser somada com 40 centímetros e chegar ao valor de x. Se essas polias elas têm diâmetro de 20 centímetros, então significa que esse valor aqui é o raio. O raio é 10 centímetros. 10 centímetros. Então é 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro lado também, 10 e 10. 10 centímetros e 10 centímetros, beleza. Então 10 com 10, 20. 20 com 40, 60. Então o x seria 60 centímetros, mas essa pergunta tem um complemento, mas vale também uma observação. Muita gente se confunde quando vai responder uma pergunta como essa, porque chega no resultado correto e pensa que está errado, por quê? Você diz, 40 centímetros, mas eu vou somar com o diâmetro da polia, né? Acaba achando, deve ser alguma pegadinha que tem aí na pergunta, né? Mas tem que interpretar ela, então no caso aí é 60 centímetros mesmo o valor de x. Só que acontece, aqui a gente precisa ter uma relação de tolerância indicativa, e aqui tem a relação da tolerância da montagem. Menos 0,02 centímetros, menos 0,05 centímetros, ou seja, x ele representa o valor nominal. O valor final dessa montagem ele vai ter que ficar dentro de uma faixa, né? Ou seja, seria 60 centímetros menos 0,02 centímetros. Nesse caso aí daria 59,98, né? Menos 2 centésimos, né? Então seria 59,98. E a gente teria também 59,95 centímetros. Então, o que representa esses valores aqui? Representa uma faixa, o qual, quando o mecânico for fazer essa montagem, ele vai ter que ficar dentro dessa faixa, entre 59,95 a 59,98. Né? Então, deixando um pouco menor do que 60 centímetros, mas de acordo com a tolerância do projeto. Nesse caso aqui é menos 2 centésimos de centímetro e menos 5 centésimos de centímetro. Né? Então, basicamente é isso. Se você fosse converter para milímetros, né, você teria, no caso aí, 59,98 centímetros. A gente tem que lembrar sempre que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, é só multiplicar esse valor por 10. Né? Então, nesse caso aqui, você teria 599,80 milímetros e 599,50 milímetros, né? Seria aí os valores se você fosse converter para milímetros, mas essas medidas são relativamente grandes. Normalmente você faz a verificação com uma trena ou algum tipo de medição digital, né? Você faz ali uma aferição ali direto do valor, né? com laser, né? Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né, de resposta referente ao nosso quiz, aqui o quiz número 91. Vamos dar uma olhadinha nele. A polia 1 indicada abaixo possui 1.200 RPM, com base nessa informação e nos diâmetros relacionados abaixo com a RPM da polia 2. Né? Então aqui um cálculo de transmissão, né, de RPM. Né? Então aqui no caso, o sistema levando em consideração polia correia. A polia 1 possui 1.200 RPM, né? Então aqui a polia é motora, né, a princípio. Né? Então nesse caso aqui, essa polia aqui, ela está rotacionando com 1.200 RPM. Beleza, show de bola, 1.200 RPM. A pergunta é qual é a RPM da polia 2. Né? Você pode fazer esse cálculo de várias maneiras, né? O mais comum, o que é que você faria? Converteria polegada para milímetro e depois faria o cálculo. Mas eu já digo para você que não precisa. Não precisa fazer isso aí. Né? Você pode fazer esse cálculo direto com o valor de polegada mesmo. O que é que acontece aqui? É uma relação proporcional, então não precisa converter nada.
aí, né? Aqui no caso, o que é que a gente tem? Um ponto importante, né, antes de ir para a resolução, é entender o seguinte: essa polia 1 ela é menor do que a polia 2. Ou seja, se a polia 1 está transmitindo RPM para a polia 2, nesse caso aqui, se é uma de menor diâmetro para uma de maior diâmetro, a gente vai ter uma redução, né? Então, a rotação na polia 2 ela vai ser menor. Se você fizer o cálculo e encontrar uma rotação maior, ficou alguma coisa errada, né? Então, a rotação ela vai ser menor do que 1200. E aqui no caso é bem simples, vamos fazer aqui rapidinho. Você vai ter 1200 multiplicado por 2 e o resultado dividido por 5. Só isso. Não precisa converter para milímetro. Por quê? É uma ação proporcional. Você diz, ah, sim, tá, proporcional, mas isso quer dizer o quê? 2 polegadas para 5 polegadas, né? Se a gente fosse fazer aqui, exemplo, uma análise. Vamos supor que o comprimento dessa barra aqui amarela fosse 2 polegadas. O comprimento dessa barra aqui amarela fosse 5 polegadas. Se a gente converte para milímetro, é a mesma proporção, né? Ou seja, aqui você teria 50,8 milímetros, né? E na de baixo você teria 127 milímetros, proporcionalmente aí o mesmo espaçamento, né? Então não precisa para esse caso aí converter nada. Então aqui na sequência você teria 1.200 por 2, daria 2.400, e 2.400 dividido por 5, né? Que seria aí para chegar na rotação final, né? 2.400 dividido por 5, você vai ter 480 RPM, né? Então aqui a resposta é igual 480 RPM. Então seria essa a resposta final. Vamos verificar aqui na alternativa. Ó, tá aí as 5 alternativas, né? Alternativa C, 480 RPM, né? Então a alternativa correta aí 480 RPM, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai comentar sobre uma dúvida que é muito comum, né? Principalmente quem está iniciando aí na parte de mecânica, né? Referente à parte de fixação, né? E localização, principalmente na montagem de placas, né? Como esse caso aqui da imagem, né? A gente pode observar aqui 2 placas unidas. E no caso aqui, fazendo a representação de uma união por meio de um elemento de fixação, no caso parafuso, né? Parafuso, porca, arruela. E aí, qual é a dúvida que normalmente se tem, né? Aí essa semana um estudante perguntou e já outras vezes já tinha ouvido também essa mesma pergunta. O que acontece? Um elemento de fixação como esse aqui, no caso do parafuso, ele tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Os furos para a passagem do mesmo, né? Aqui no caso a placa está sendo representada em corte, né? Mas ela obviamente na sua estrutura ela não seria em corte, né? Ela real, né? Então você teria a montagem aí, a passagem do parafuso, e o que acontece é o furo para a passagem do parafuso ele tem uma folga. Normalmente essa folga aí ela varia de 2 a 5 décimos, né? 2 a 5 décimos de milímetro. Né? Então o objetivo de fato ali é a passagem do parafuso de forma relativamente livre, mas que você tenha a condição de esforço axial, né, entre as chapas de fixação, outro elemento de fixação qualquer, e você tem aí, né, esse esforço, né, inerente ligado diretamente ao deslizamento da porca, né, com os filetes, né, com os filetes, ou seja, você vai ter o tracionamento ali entre porca e filete, causando ali a tensão no material, obviamente, e fazendo a fixação dele, mas acaba não sendo como referência o caso da localização, né? Isso aí para furos passantes, né? Ou seja, quando você vai fazer a montagem de chapas como essas aí, que você vai ter lá o parafuso, não quer dizer que uma chapa ela vai ficar alinhada, né? Perfeitamente, né? Perfeitamente entre aspas, né? Uma na outra. E por isso que é muito comum o uso de pinos de localização, né? Então às vezes você vai encontrar lá no desenho peças referentes trazendo lá valores de ajuste, né? Exemplo, um diâmetro de 10, 12H7. Esses pinos, aí sim, eles têm um ajuste específico para aquele ponto, né? O objetivo dele é a localização. Então, quando se tem a montagem de
placas que precisam ter um bom alinhamento, né? Um alinhamento preciso, isso é muito comum para a área de ferramentaria, né? Parte de matriz, né? Então se utiliza esses pinos como referência, né? Então os pinos eles vão deixar o elemento posicionado, né, num ponto específico, e os parafusos ou outro elemento de fixação vai causar, né, a pressão, a força ali específica para que o elemento ele fique fixo, né? E aí os pinos vão garantir aquele posicionamento, né, geométrico ali de montagem do mecanismo, né? Então no caso você tem os parafusos para fixação e quando você precisa ter esse alinhamento preciso, você vai ter também pinos ali no projeto, o qual vão te dar essa relação. E dependendo do tipo de projeto, pode ser pino paralelo ou pino cônico, dependendo do tipo de estrutura, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!